Nós vamos ter agora, vamos ver um vídeo aí do casal. Olá pessoal, me chamo Carol. Me chamo Ronaldo. E pelos últimos 4 anos nós temos vivido no exterior. Tem sido uma experiência incrível. Porém, tem seus desafios, né? Tudo tem um preço. Como sempre. Então, um desses desafios, aliás, eu vou falar 2 desses desafios que são muito grandes pra gente, é a saudade dos familiares e dos amigos. E o outro é a adaptação a uma nova cultura, algo que é super diferente do que você era acostumado a viver. Exato. Da minha parte, eu tenho para falar, você tem que aprender um novo idioma, na maioria dos casos, e também sempre tem aquela preocupação com o seu futuro, com o futuro da sua família. Muitas vezes esse futuro está indefinido por vocês estavam vivendo fora do seu país, né? Isso, então todas essas questões te trazem sentimentos, te trazem momentos, até mesmo, digamos assim, estressantes, né? E você precisa de uma ajuda, e é nesse momento que entra o Flávio Brito, um profissional excelente que veio contribuir imensamente para essa nossa adaptação a todos esses fatores negativos aí de uma experiência no exterior. Eu acredito que o grande desafio não é que você vai ter problemas. Problemas você vai ter em qualquer lugar. O problema é que são muitos problemas de uma vez só, né? Acho que esse deve ser o grande desafio. Você precisa de uma capacidade de gerenciar tudo isso, e esses problemas eles vão dobrar se você tem filhos, porque os filhos também vão ter seus desafios. Aí você vai se preocupar mais ainda. Exatamente. Então, o Flávio Brito, ele chegou no momento em que nós estávamos precisando de mais conhecimento para poder gerenciar tantas situações, né, desafiadoras. E ele nos ensinou várias técnicas que de fato fizeram toda a diferença. Total. E a gente sentiu que depois desse suporte que ele nos deu, nós tivemos essa capacidade de gerenciamento, capacidade de gerenciar nossos problemas e sair bem sucedido deles. Verdade, concordo plenamente. Por isso a gente recomenda fortemente o Flávio Brito para todas aquelas pessoas que precisam, que na realidade, na minha opinião, todo mundo necessita de um psicólogo, ou de um terapeuta, ou de algo que vai te ajudar a impulsionar, gerenciar e manejar melhor os seus sentimentos para que você possa ter um equilíbrio aí na formação da sua própria autoestima. Perfeito. O que aconteceu com esse casal foi que, em determinado momento da vida deles, eles estavam sendo resilientes. Eles foram muito bem. Mas eles foram colocados numa situação diferente. Eles mudaram para um outro país. E quando eles chegaram nesse outro país, veio uma situação de quê? Aprender uma nova língua. Uma situação de enfrentar uma nova cultura, né? As pessoas tinham reações diferentes. Nós sabemos que o brasileiro é muito caloroso, né? Nós sabemos que, por exemplo, é muito diferente a forma que eu lido com as pessoas. Eu moro aqui na Nova Zelândia, são pessoas muito boas, mas eles têm uma maneira diferente de lidar com as coisas, né? Nós brasileiros já chegamos nos locais, já vamos abraçando, a gente conhece uma pessoa e de repente já convida para ir na casa instantaneamente. E aqui não, a coisa demora um pouco. As pessoas, né? Às vezes você fala, só balança a cabeça, oi, tudo bem? Hi, é aquela coisa mais... E o brasileiro, muitas vezes, depara com esse choque. Então, eu estou usando o casal para dar um exemplo de processo, né? Agora, o que é interessante é que depois que eu conversei com eles e que eu expliquei outras ferramentas, eles terminaram o tempo deles nos Estados Unidos e viajaram para a Espanha. E aí, na Espanha, eles passaram por desafios semelhantes. Porém, quando eu fui conversar com eles, estavam sorrindo e tal. Por quê? Eles disseram, olha, nós passamos desafios semelhantes. Porém, nós dessa vez já tínhamos a experiência e as ferramentas para lidar com a situação. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que eles tiveram um momento difícil, em que eles tiveram resiliência por si só, sem muita ajuda. Num outro momento, em que eles precisaram da minha ajuda,
mas depois eles passaram por uma situação semelhante em outro país, mas eles conseguiram tirar de letra aquele desafio e conseguiram ser resilientes. Então, a resiliência é um eterno aprendizado. Você vai aprender a desenvolver. Então, não fique preocupado se você acha que não foi tão beneficiado pela genética, né? E, por isso, eu vou continuar aqui o slide. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora, temos aí 3 tipos ou estilos de resiliência. O que significa isso? Algumas pessoas, um dos estilos é evitar resultados negativos ou exibir resultados positivos. Então, são aquelas pessoas que elas buscam não deixar que a negatividade ela seja algo que se acumule em sua vida e que seja marcante todo o tempo, com muita frequência. Então, elas evitam de forma, com habilidade, com pensamentos positivos. Eu gosto de usar muito as palavras pensamentos produtivos e funcionais, né? Mas outras têm um estilo que mostram a competência sustentada sob o estresse. Então, são pessoas que, mesmo com aquele estresse alto, ela consegue passar por aquilo, mesmo com desafios, mas elas conseguem tirar lições positivas. E também mostram recuperação do trauma. Isso são... Uma coisa que é interessante, por exemplo, tem pessoas que, quando se deparam com um desafio, por exemplo, você tem uma prova para estudar e você está com dificuldade. Aí você decide ir para o cinema, você decide sair com os amigos. Então, você está usando ali uma evitação. Você está tentando fugir do problema. Aí é um estilo. A outra pessoa, ela mostra uma competência sustentada. O que significa isso? Ela vai e diz, olha, se eu tenho essa prova e eu estou com desafio, então eu tenho que pedir ajuda. Pede ajuda a um amigo, vai estudar junto, estudar em equipe, ou então, não tem ninguém para me ajudar. Vai contratar um professor que possa te explicar o assunto, ou você vai partir para... tem vídeos na internet, ou seja, você busca enfrentar o problema. Então, é o que falamos em inglês, que é o flight or fight. Ou você luta e encara, ou você bate em retirada. O grande problema, alguns momentos, você usar como estratégia, por exemplo, para relaxar, que às vezes você está muito estressado, diz, eu vou no cinema, mas você usar isso como estratégia naquele momento e depois voltar para enfrentar a situação, é uma coisa, porque às vezes o estresse está tão alto que você pode usar esse estilo e você depois retorna. Mas se você usa isso como uma fuga para não enfrentar os problemas, você não vai retornar, não é uma estratégia exatamente, já está se tornando um traço da sua personalidade, então isso é preocupante. Porque tudo que acontecer na sua vida, você vai evitar. Você vai evitar de falar sobre o assunto, você vai evitar. E aí você vai ter problema nos seus relacionamentos, né? Então, agora, o outro estilo de mostrar competência sustentada é você estar passando ali por um desafio. Você passou um relatório para o seu chefe e o relatório não foi muito bom. E aí você está perdendo espaço para uma outra pessoa, mas mesmo assim você para e pensa, eu cometi um erro, mas eu sei como consertar, eu sei como melhorar, então eu vou atrás. Então você vai desenvolver resiliência. Porém, o outro estilo a pessoa simplesmente ela decide que ela não está aguentando a situação, que ela não suporta aquela situação, então ela começa a dizer, eu não consigo, eu acho que não vai dar certo, eu vou ter problema. Então, ela não vai ter êxito com a questão da resiliência, e aí ela vai se autossabotar. E vai ser difícil mostrar a recuperação do trauma. Então, quais são os resultados de uma baixa resiliência?
são os transtornos psicológicos, a depressão. Pode desenvolver aí um transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, colapso nervoso, abuso ou dependência de drogas ou álcool, criminalidade, gravidez precoce, abandono, fracasso escolar. São alguns dos resultados dessa baixa resiliência. Quais são alguns fatores de proteção desde a infância? Olha só, o QI alto ajuda a pessoa a ser resiliente. Características temperamentais da pessoa, extroversão, disposição agradável, atratividade física, que às vezes as pessoas têm dificuldade com a autoimagem, elas começam a se sabotar e aí vai entrar na baixa autoestima. A saúde física, né, vai ajudar, e a orientação religiosa. Quais são os fatores de proteção no lar? Características da família, calor materno, boa relação pai-filho, ausência de transtorno mental parental e emprego dos pais. Então, tudo isso vai fazer uma grande diferença. Os fatores externos, experiências escolares positivas, boas relações com os pares. Você tem rede social estendida, e aqui nós estamos falando não de mídias, mas amigos que você tem, pessoas com que você se relaciona, uma figura adulta positiva como modelo de comportamento, o bairro que você mora, a relação que você tem com vizinhos e a sua comunidade, tudo isso vai te ajudar. Mas aí, eu chamo a atenção a você alguns inimigos da resiliência, que são sentimento de culpa, sentimento de que o evento que lhe causou dor vai afetar todos os aspectos da sua vida, sentimento de que o sofrimento causado pelo evento passado vai durar para frente, ressentimento, rancor, mágoa, ódio, não ser grato, não perdoar, não praticar gratidão. Esses todos são inimigos para a sua resiliência. Então, como você pode desenvolver, então, a resiliência? Uma das técnicas é você voltar a pensar como você, em uma situação no passado, conseguiu vencer o desafio. Foi através do apoio social. Que apoio social? Foi um amigo que te ajudou? Foi um professor seu que te ajudou? Foi uma amiga? Foi um pai, a mãe? Foi um vizinho? Quem que te ajudou? Né? Então, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Se nós desenvolvemos essa capacidade de resiliência, e lembrando das estratégias também que nós usamos no passado, nós vamos estar mais aptos para buscar essa capacidade que nós já havíamos desenvolvido, esse conhecimento prévio, essa experiência, e pensar que soluções nós usamos. Eu quero dizer para você que parece algo simples, mas a questão é, quando você faz isso e começa a usar o passado, a experiência que você teve no passado, para te impulsionar no presente, você está lembrando de pessoas que te apoiaram, estratégias que você usou, conhecimento prévio e soluções encontradas. Você está usando o seu cérebro pensante, em vez de deixar que o seu cérebro emocional tome conta. E também você vai estar equilibrando o seu presente com algo que você conseguiu se superar no passado. Então, você vai usar o passado para equilibrar o seu presente. Outras pessoas, elas sabotam a sua resiliência, porque muitas vezes elas usam o passado pensando nas coisas que elas não conseguiram, que não deram certo na sua vida, e por isso elas sabotam a própria resiliência. Então, essa parte aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre a resiliência psicológica, não é? Que ajuda você a entender melhor sobre como você pode desenvolver esses atributos na sua vida e como esses atributos podem ser importantes para você vencer os desafios que você está passando no seu dia a dia.